Fala pessoal, mais um Podgest, quarto episódio dessa primeira temporada. E hoje a gente vai falar do início da gestação, mas até um pouquinho antes, né? Então, descobrir a gestação é um momento único, cheio de emoção, de alegria, mas também de muitas dúvidas. E essas dúvidas começam muitas vezes antes da gestação, né? Como será que meu corpo tá, se o meu corpo está preparado? Como que vai ficar o meu corpo? O que que muda? Quais decisões são importantes que eu preciso tomar durante a gestação? E para isso, né, estou junto com o Gastão novamente, para a gente discutir sobre essas mudanças no corpo da mulher, essas novidades que vêm junto com a maternidade, junto com a gestação. Então, uma boa noite. Legal, boa noite, Manu, sempre juntos aqui, né? Sempre bom a gente discutir, aprender um pouquinho, às vezes até a gente falando, vamos puxando novas ideias, novas informações, isso vai também agregando bastante conteúdo, né? Bem interessante. Então, vamos lá para o primeiro bloco de perguntas que temos aqui, né? O corpo da mulher precisa se preparar antes de engravidar? Sempre interessante. Na verdade, assim, a mulher, quando ela deseja engravidar, é interessante ela, enfim, buscar um peso ideal, ter a gente faz um aporte sempre de vitaminas, né, então hoje em dia tem alguns estudos que mostram que o ácido fólico é super importante na formação nos primeiros 3 meses da gravidez, então é interessante de quando a paciente já está querendo engravidar, já iniciar o ácido fólico para quando ela já a gravidez iniciar, ela já esteja usando. Então é bem interessante a gente manter, né, então esse tipo de cuidado. Esse é um principal que a gente faz na consulta antes do pré-natal. É a pré-concepção, A a pré-concepção, consulta isso. pré-concepção, né? E até tem até uns trabalhos novos mostrando que é interessante o homem também, né, o pai do bebê ou o marido, também começar a tomar ácido fólico. Tomar ácido fólico? Também ácido fólico, tem o ácido fólico, Interessante. uma combinação com zinco, né, então existe Uhum. uns trabalhos mostrando que a população aqui nossa, do sul, aqui é um pouquinho deficiente em zinco, então tem zinco pro pai e pra mãe. É bem interessante, mas são dados bem recentes, tá, de bem 1 ano pra cá. Uhum. E eu vi até a própria OMS, ela recomenda essa avaliação pré-concepção, visando, né, melhorar tanto os desfechos maternos como os fetais, porque ali nessa primeira consulta, eh, muitas mulheres, né, na realidade, tanto mulher como o homem, em algum momento da vida já pensou assim: "Será que eu vou ter filho?", né, será a mulher, né, "Será que eu vou gestar?", enfim. Então essa primeira consulta é super importante em questão de revisão de exames, né, primeiro que já tem que vir com Sim. uma rotina ali, né, doutor, de exames de sangue, de rotina em geral, e aí entra também o do marido, do parceiro, da Claro. parceira, E enfim. são até os cuidados, né, então tem mulher que não sabe quando que ela ovula, quando que é o período fértil, quando que é mais interessante. Às vezes a mulher ela busca tentar, achar o período fértil e nada melhor que o médico, ou às vezes até alguns exames que se faz, para poder identificar o momento certo e mais fácil ou rápido para engravidar. Até para parar, se toma algum Sim, anticoncepcional, sim, usa algum método ali para poder retirar claro, né, ter o sucesso ali da gestação, claro, né. claro. E aí junto com isso também tem toda a questão de revisão de vacinas e tudo mais Sim, que acabam também interferindo ali para ser um claro. pré-natal tranquilo e tudo mais. E a questão, assim, do ácido fólico, precisa começar o ideal é começar antes, né. Antes. Tem algum um tempo antes, assim, para começar? O importante é no momento da concepção já existir um nível de ácido fólico. Uhum. Então não existe muito tempo antes, porque ele é feito via oral, a dose é baixa, então antigamente se falava o ideal é 3 meses, mas eu acho que se a mulher está naquele ciclo tomando, quando acontecer a concepção, quando acontecer a implantação do embrião, ela já vai ter um nível, porque ela já está tomando 2, 3, às vezes 4 semanas. Então acho que não vejo nenhum problema começar logo, um pouquinho antes, Uhum. mas sugere-se alguns momentos antes. Como a gente não sabe quando a mulher vai engravidar, né, quando ela vai na consulta, eu quero engravidar. Uma das medicações, ou a vitamina que a gente faz é o ácido fólico. Entendi. E além dessa consulta para avaliação de vitaminas, que eu acho que é o que mais a mulherada se preocupa, né, é também avaliar as comorbidades que a gente chama, né, as doenças prévias ali que a mãe pode já ter, né, então ali uma diabetes, uma pressão alta, enfim, problemas na tireoide que podem interferir no pré-natal do neném, né. Hipotireoidismo é muito comum, a gente encontra muitas vezes na primeira consulta de pré-natal. A mulher é engravida, a investigação da tireoide ela faz parte da primeira investigação e muitas vezes a gente identifica o hipotireoidismo naquele momento. Já se começa a tratar, então é bem simples de fazer a correção. E além disso também tem a questão de alimentação, peso, né, A orientação do ganho de peso, então tudo isso é a gente importante. até quer trazer aqui pro Podgest uma nutricionista para falar sobre essa questão de alimentação, o que que pode, o que que não pode comer, né, o que, né, eu sei que é Como bem como individualizado, organizar né, a dieta, né, às vezes como é só uma organizar organização, às exatamente. vezes tem mulheres e a gente vê assim, tem mulheres que quando engravidam, elas estão comendo completamente errado, e daí acabam, né, tendo algum risco de diabetes, enfim, né, ou ela tem que organizar a dieta durante a gravidez, né, tem que
correr atrás né, da organização durante a gestação. E o quanto isso impacta também até na própria fertilidade, né? Tanto Também, do claro. homem como da mulher ali Sim, pode sim. acabar. Cafeína em excesso, cigarro, enfim. Hoje em dia com os vapes, né, que são muito comuns, então, e são muito tóxicos, né? Então estão se identificando doenças de idosos que estão acontecendo em pessoas com 20 anos de idade, só por conta do uso do vape. Então, quer dizer, quando a mulher usa, né, então tem que parar por completo na gestação, antes, né, da gestação. Então, de certa forma, a gente vê que, assim, maioria das mulheres, maioria, não sei se a grande maioria, não sei, nunca pesquisei sobre, né, para saber uma porcentagem, mas, assim, engravidar sem um planejamento, né, sem esse acompanhamento de exames e tudo mais, tanto da parte da mãe como da mulher, pode aumentar, querendo ou não, o risco, né, doutor, Sim, sim. tanto para a mãe como para o Claro, bebê, né? claro. A gente vê assim que na prática, acho que a natureza é mais forte. Então, acho que a gente analisa assim, muitas mulheres que engravidam sem querer ou não têm um planejamento, vai tudo bem, né? E lógico, a gente tenta direcionar, fazer a coisa certa, né? Fazer a vitamina, né? Fazer a adição de vitaminas na hora certa, fazer o tratamento de doenças, identificar as doenças, fazer o ultrassom, fazer o acompanhamento, ter orientação durante o pré-natal daí. Mas assim, acho que interfere um pouco, né? Porque acho que a natureza é muito forte. Então a gravidez vai acontecer e na maioria das vezes vai dar tudo certo. Mesmo que não faça nada. A gente vê grávidas que não tomam vitamina, não acontece nada, e o bebê nasce Nasce saudável, tudo super bem. bem. Então não dá como não tem como explicar. Lógico, né? A ciência ela explica aqui, tem os estudos que mostram que você dá vitamina, você fazer os tratamentos, você vai ter um sucesso muito maior lá no final. Então nada melhor que o médico para poder orientar Uhum. esse caminho. E é o mais comum, eu acho que tu deve ver a rodo no consultório, é uma mãe que chega lá para uma consulta, às vezes, para se preparar para ser mãe e do nada descobre: "Meu Deus, já tô grávida", né, Sim. ou enfim, tá atrasada a menstruação: "Ai, doutora, eu acho que não é nada", mas quando vê, É, positivou o isso, exame lá. isso quando não perde já os exames do primeiro trimestre, né? Já chega no segundo trimestre. Não é comum, né? Hoje em Uhum, dia, até porque hoje em dia os exames eles mostram já quando tem um atraso de poucos dias, já dá uma positivação dos exames. uhum. Então é muito fácil identificar para a mulher que está ligada, né, com o ciclo menstrual e tudo já bem no início. E agora pensando naquela mulher que já tá com aquela dúvida de: "Será que eu tô grávida? Será que não", né, vamos ver como que tá ali, tá meio no limbo. O exame que a gente sabe que é o mais comum e o mais acessível, né, até por custos, é o exame da Da farmácia ali, farmácia. o teste, Sim, né, sim. aquela fitinha, enfim, Uhum. coloca o xixi ali, depois de um período descobre se deu Se positivo fica ou azul, não, se não né. fica azul. Ah. É. Eles são confiáveis, Gastão, assim, o que que eles analisam? São. E é bem interessante, esses exames já existem há acho que 40, 50 anos. Então eu Uhum, lembro quando eu estava na residência, ele dava muito errado. A gente tinha esse testezinho no nosso ambulatório, mas aham. ele dava muito errado, não era confiável. E hoje não. Às vezes, eu até brinco às vezes com as pacientes que elas chegam na primeira consulta, eu fiz 4 testes desse da fitinha de urina. E eu sempre pergunto para ela, por que você fez o segundo, né? Porque se o primeiro deu positivo, ele vai dar positivo. E existe muito mais o falso negativo. A mulher está grávida e ele dá negativo. Mas quando ele dá positivo, ele é positivo. Então é muito difícil. A gente acredita que existem os errados, acho que a cada 1000, 2000 vão existir alguns errados, assim Uhum. como beta de sangue também. Uhum. Mas é muito raro. Né? Do positivo, a gente considera que é positivo. E aí, né, ali é aconselhável, né, por a mulher fazer se já tá com um atraso menstrual, um período um pouquinho maior, até porque ele, eh, como ele pega ali da urina, né, a questão do beta da urina, precisa ter um beta um pouquinho mais elevado para Sim. pra detectar comparado ao de sangue, É né. que às vezes tu não consegue assim com 2, 3 dias de atraso, né? Precisa de um pouquinho mais de tempo, né? O beta tem que estar realmente um pouquinho mais alto para a gente ter o teste da urina positivo. Uhum. E mesmo se der positivo o da farmácia, a gente pede o de sangue? É interessante confirmar, porque o exame de sangue, muito quando a gente faz o quantitativo, ele dá um número. E esse Uhum. número, quando a gente considera, assim, quando ele está acima de 1000, a chance de você já ver o embrião, de você já ter uma evolução mais favorável da gravidez é maior. Porque às vezes ele dá um positivo, mas o beta dá 400, dá 300. Então, às vezes, ou é uma gravidez muito inicial, ou às vezes ela não tá evoluindo. Então, você tem que acompanhar essa evolução. Então, é importante fazer o de sangue quantitativo de preferência. E assim, doutor, o que que é o beta-HCG? Só para o pessoal entender realmente, porque a gente fala: "Ah, é porque é quantitativo, qualitativo, É, beta-HCG pra lá, aham. pra cá, na maternidade tu vai na emergência, é o que mais prescrevem Sim, para e às acompanhar". vezes é que o E aí? quantitativo ele sai mais rápido, né, então que Aham. é dar o positivo ou o negativo, e o quantitativo ele dá um número, e daí a gente para nós é importante esse número. E o beta, né, HCG é a fração beta do hormônio gonadotrofina coriônica humana. Então é um hormônio que é produzido pelo trofoblasto, pela placenta. Então existem alguns tumores que podem produzir, mas geralmente ele é da gestação. É um
hormônio gestacional. E a gente, valores altos significam que tá evoluindo bem a Que gestação? está evoluindo bem. Existem umas preocupações quando eles são altos demais, né? Então, com tumores como mole datiforme, também ele é comum em gemelaridade, então gravidez gemelar, trigemelar, quadrigemelar, quando tem quadrigêmeos, então geralmente ele tende a subir também muito. E quanto maior o beta, geralmente mais náusea o paciente tem. É uma das causas do mal-estar na gravidez é o excesso do HCG. E aí tinha comentado ali que existe algumas situações que pode dar positivo, mas não quer dizer que a mulher tá grávida. Isso. Aí ele no Aí, caso dos geralmente tumores, né? tumores, Os tumores tá. que causam isso, geralmente o tumor de ovário e a Uhum. mole datiforme, que é uma situação onde existe uma placenta que cresce como um tumor, existe a fecundação e tudo, mas ela não é uma gravidez propriamente dita, né? Então é uma mole, a gente chama de mole datiforme, são os tumores trofoblásticos, é uma Uhum. coisa à parte da gestação e tem que ser tratado, né? Então é uma situação que tem que ser resolvida no início da gravidez. E aí, além de todos a questão dos resultados do exame, tem também como é feito o procedimento, no caso, o teste ali da farmácia, né. E eu acho que só vale, assim, comentar, né, que pelo que eu andei, assim, pesquisando para trazer até para o podcast aqui, é um dos erros mais comuns entre as mulheres é a forma que é feita o exame, o teste, né. Então a O da, do da da farmácia. farmácia. Aham. Às vezes ali demora para o tempo da fitinha, né, deixam menos que a quantidade Pouco menor de tempo, xixi, ou deixa um pouco tempo, menos tempo de a contato. erra a interpretação, ou não espera o tempo suficiente, joga no lixo, às vezes dá o positivo ali, deu negativo, né, e vida que Sim, segue. Então eu acho sim. que isso também a gente tem que se atentar muito, mulherada, e se atentar bastante na forma que é feito Sim, sim. também o exame, De né. vez em quando manda uma foto do teste para ver se pra gente falar se é positivo ou negativo, daí até a gente fica em dúvida, né, imagina quem viu na hora lá, então às vezes tem que repetir, né, só Uhum, repetir 2, 3 dias depois, se ele ficar mais forte ali é porque ele vai estar uhum. positivando mesmo. E depois que confirmou a gestação, confirmou com o exame de farmácia, confirmou com o exame de sangue, quais são os primeiros sintomas que que começa a acontecer no corpo da mulher, o que ela começa já a apresentar sintoma a partir tem coisa que eu sei que às vezes a Psicológico. a cabeça começa a trabalhar, né. Deu positivo, nossa, meu seio já tá doendo, minha cabeça tá doendo, tô com sono demais. Aham. Bom, a mulher ela inicia, né, já desde o comecinho, ela pode ter uma sensação de mais sonolência, ela fica um pouquinho mais indisposta, e depois isso vai evoluir para náusea, mal-estar, vômitos às vezes tem mulheres que precisam até ir para o hospital por conta do excesso de vômitos. Uhum. E os outros sintomas naturais do início da gravidez. Então, dói a mama, tem desconforto, o útero é um músculo, então ele vai esticar, pode dar um pouquinho de cólica. Tem mulheres que têm uma sensação como se estivesse na sensação de TPM, então Uhum. parece que ela vai menstruar porque está com cólica, ela até com a mama doendo, ela fica irritada, mas são sintomas Se sente comuns, mais né? inchada Tem também, né. retenção de líquido, né? Então são coisinhas bem comuns, mas isso vai acontecendo, né? Às vezes o beta fica positivo, vai acontecer ali no primeiro mês depois disso ainda. Mas nem toda mulher, vamos deixar claro também aqui, que nem toda mulher tem sintomas de gravidez, né. Não é à toa que Não. tem mulheres que descobrem a gravidez lá já passou, como o doutor falou Sim, ali, sim. do primeiro trimestre Já de acabou o primeiro gestação, trimestre. né. Minha mulher não sentiu nada. Não Não, sentiu nada, nada? nada, nada, zero. Ficou Nem sem nem náuseas, náusea, nada. nem cólica, nem nada. Ela ficou super bem. Que Mas bênção, é né. exatamente isso, né, e tem mulheres que têm, assim, às vezes até ficam preocupadas, "Ah, é Aham. normal não sentir nada?" É normal, né, é Uhum. normal sentir, é normal não sentir, né. E um dos primeiros, posso dizer assim, sintomas que as mulheres, suspeitam de uma gravidez é a menstruação. Porém, já ouvi vários relatos da mulherada falando assim: "Não, continuei menstruando normal". É normal isso? É realmente a menstruação? Que é esse sangramento? Não é comum, mas tem algumas mulheres que quando mesmo engravidando e o embrião já crescendo dentro do útero, ainda fica um resto de endométrio que ainda responde aos estímulos do ovário. E daí tem mulheres que continuam ovulando, então o ovário não fica bloqueado na gravidez. Isso não é comum, mas às vezes na prática, hoje em dia com o WhatsApp ficou muito mais simples. Às vezes tem mulheres que, tô com sangramento. Você pede um ultrassom, não viu nada. Dali a um tempo, a paciente fala de novo, tô com sangramento de novo. E o sangramento para sozinho. Aí quando a gente vai ver, foi exatamente um mês. Você vai ver nas conversas posteriores lá, foi um mês antes, um mês ou 2 meses. E é interessante, então tem mulheres que menstruam até o quarto, quinto mês, não é uma coisa tão incomum, porque a gente vê, Hum. né? Mas não são todas as mulheres, são raras mulheres. Já pega esse gancho, inclusive, você que está nos assistindo, escreva aqui nos comentários quais se, né, já passou por uma gestação, quais foram os principais sintomas de início da gestação que tu teve, pra gente compartilhar também com as demais mães e futuras Sim. mães aqui no nosso podcast. E o doutor tinha comentado sobre a questão do sono excessivo, né. É normal no início da gestação?
Por que acontece? Tem muita mulher que, meu, sente muito cansada, acha até que pode ser uma baixa de vitamina e tudo mais. Bom, na verdade, o sono vai acontecer no início da gravidez, existe uma vasodilatação por conta dos hormônios e tudo. Essa vasodilatação faz abaixar a pressão. E isso, né, a pressão baixa, a mulher tem uma sensação de pressão baixa. Pressão baixa vai dar mais sonolência, mais indisposição. Às vezes ela acorda na madrugada e depois fica durante o dia inteiro com sono. Então são sensações que acontecem por conta da parte hormonal e dessa vasodilatação inicial. E além disso, como ela muitas vezes está com mal-estar e vomitando, ela não consegue comer direito. Então a hipoglicemia também ajuda, né, Só intensifica. só intensifica esse mal-estar. Uhum. E além do sono, tem a questão ali dos seios que ficam mais sensíveis, né? Às vezes até o próprio cair, a água que cai do chuveiro ali já é bem dolorida, enfim. Também é questão hormonal, uma Também. chuva de hormônios ali. Sim, sim. É que na verdade a sensação no início da gravidez é uma sensação de TPM, né? Hum. Então vai doer a mama, a mulher fica inchada, retém líquido, fica irritada. Então a sensação, principalmente nas mamas, ela é bem comum. Daí no banho ainda por cima vai botar água quente faz mais vasodilatação, piora essa sensação, né? Então a gente fala assim que às vezes fazer uma compressa fria pode ajudar, Ah, com né? Ou certeza. fazer alguma massagem para melhorar um Aham. pouquinho a circulação ali, mas não tem muito o que fazer, porque não dá para tomar remédio, não dá para fazer anti-inflamatório, então não pode fazer o tratamento padrão para as mastalgias, né? Sim. E aí tem questão também de vai mudando a cor ali, principalmente da auréola do seio, né? Sim, Durante a gestação. Até por uma questão depois do neném procurar, né? sim. Começa a ficar. Normalmente escurece Escurece. a Escurece, auréola muda ali. a textura, fica mais grossa, então existe Uhum. uma rede venosa em volta, isso é uma rede venosa de Haller. Então são sinais de gravidez. Então a gente avalia isso em mulheres que às vezes vai fazer um exame e você não sabe que ela está grávida e ela tem esses sinais indiretos. E agora, saindo da sensibilidade das mamas e indo para cólica, que eu acho que é um sintoma que a mulherada sente bastante, assim. A cólica, a gente sabe ali que normalmente é pela implantação do embrião, né? O útero, como o doutor falou ali, está crescendo, aumenta o fluxo de sangue. Como que a gente consegue diferenciar de uma cólica normal de uma cólica sinal de alerta, assim? O que a gente tem que se preocupar um pouquinho? Geralmente é a intensidade, né? Então quando é uma dor muito importante que não passa com remedinhos simples, tipo Buscopan, é, é um sinal de alerta. Então a gente ou tem que fazer um ultrassom para avaliar, ou às vezes até avaliar no hospital, às vezes fazer medicação injetável, endovenosa, e também quando está associado com sangramento. Sempre que tem a cólica com sangramento, é um sinal de alerta. Então por isso quando a cólica é intensa ou quando tem sangramento junto, é interessante fazer uma avaliação rápida, né? Ou geralmente não é na emergência. E até porque tem algumas situações, por exemplo, uma gravidez fora do útero, uma gravidez na trompa, ela geralmente vai gerar bastante dor. Pode ter sangramento, mas às vezes não tem sangramento no primeiro momento. Então, e geralmente é uma dor bem intensa. Uma outra questão que eu vejo bastante é, assim, uma preocupação das mães quando a gente acompanha. Na maternidade, a gente passa pelo ambulatório de alto risco, enfim, e algumas mães perguntam muito sobre o tamanho da barriga, né? Algumas perguntam assim: ah, mas doutora, será que minha barriga não está muito pequena para a idade gestacional? Será que não está muito grande? Essa variação, principalmente o tamanho pequeno da barriga, é algo que acaba incomodando ali quando começa a evoluir a gestação, né? Quando que a gente começa a se preocupar? É normal? É do biotipo de cada mãe? Varia do biotipo, quando a mulher é um pouquinho mais cheinha, então às vezes dá uma sensação que a barriga é maior do que a mulher quando é mais magrinha, e às vezes a mulher tem também uma percepção ou alguém comentou que a barriga está pequena. Então, existe quando a gente examina, existe uma aferição. A gente mede o tamanho do útero. E o útero cresce da pelve para cima. Às vezes a mulher acha que ela está com 5 meses e devia estar com o útero já em cima, aqui em cima, na apófise tifoide. Na verdade, não, ele está crescendo de baixo para cima. Então, tem que se orientar, né? Então, existe uma curva de normalidade e o principal, né, além do ultrassom, é fazer o exame clínico, né? O exame clínico que vai te chamar a atenção. Então, existe uma curva de normalidade para cada semana, para cada trimestre da gravidez, um tamanho do útero, medindo desde o púbis até o fundo do útero. Isso a gente faz no exame obstétrico, na consulta obstétrica mesmo. E tem alguma mudança no corpo, que que o senhor percebe, assim, que mais chama atenção no início da gravidez, assim, que mais assusta as mães? Ou que ela mais procura emergência?
A emergência basicamente é dor e sangramento. Esses são os principais que assustam o paciente. Uhum. Numa consulta normal, o que mais assusta às vezes é que a paciente ela começa a reter líquido e às vezes nos primeiros meses ela ganha 2, 3, 4, 5 quilos. Então isso às vezes assusta um pouquinho, mas é só por retenção de líquido. Então ela muda a conformação do corpo por conta da parte hormonal. Então existe um acúmulo de gordura. Às vezes tem algumas mulheres que são muito magrinhas, a mama aumenta de volume, o quadril aumenta também e isso tudo gera um peso. E elas ficam às vezes estressadas com esse peso, mas é da gestação. Às vezes ela é muito magrinha, ela vem para um patamar normal e dali para frente ela ganha 1 quilo, 1,5 quilo por mês. Então ela segue um padrão normal também. Bom, então a gente viu que o corpo da mãe, né, muda muito rápido, é uma chuva de hormônios, de emoções, eu não sei nem descrever tudo que Tudo acontece, junto. né? E enquanto o corpo da mãe muda, lá dentro do útero, lá dentro da barriga dela também, o nenenzinho tá se desenvolvendo, né? Muitas coisas estão acontecendo lá com o nenenzinho, né? E nesse início de gestação, a primeira fase ali da gestação é a fase que o bebê mais se desenvolve, né? Ele se desenvolve muito rápido, né? Ah, de um toquinho pequenininho em semanas, né? Até por isso que pensou que mudou essa questão, né? Antigamente, quando a minha mãe estava grávida, que isso já faz um bom tempo, era tudo em meses, né? Então, tô com 2 meses, 3 meses, 4 meses. Hoje, já é em semanas, né? Não, tô com 20 semanas, tô com 25 semanas. E também eu acho que teve essa mudança, né, Sim. Gastão? É que isso se estudou bastante, né? E na verdade o padrão, tanto o padrão para crescimento de ultrassom, tudo ele é em semanas. Então, né, inclusive o ultrassom dá o valor de semanas de, enfim, 23 semanas e 2 dias. Então o bebê ele tem realmente um crescimento diário e nos primeiros 3 meses é o principal período de formação. Então o bebê quando tem, né, o embrião quando tem 10, 12 semanas já está tudo formado. Então já tem pulmão, tem rim, tem os dedos, tem as mãos, tem os pés, tem a parte genital, tem o sistema nervoso central e dali para frente ele vai começar a crescer. Então, todo esse período de formação, por isso que o primeiro trimestre é o mais importante em termos de formação do bebê, que é o período que a gente tem mais cuidados com relação ao uso de medicação, enfim, uso de drogas, né? Então, a gente orienta de jeito nenhum usar na gestação. Então, o período que a gente tem maior cuidado são os primeiros 3 meses, o período mais delicado. E em que momento, eu acho que é um ponto que pega muito os pais, né? Primeiro ultrassom, quando que os pais vão começar a escutar o coraçãozinho ali do neném? Isso é importante. Às vezes, a mulher atrasa a menstruação 2 dias, ela faz o beta da positiva, ela já quer fazer o ultrassom. Então, lembrando que, né, a gente começa a ver o embrião com o coração batendo depois de 6 semanas. E às vezes os 6 semanas é o tempo da gestação, tá? Então, às vezes, quando ela vai fazer o ultrassom, às vezes não está com 6 semanas, está com 5 semanas e 4 dias. Às vezes não vai dar para ver o embrião. Vai ter que se repetir o ultrassom dali a alguns dias para confirmar, né, o embrião crescendo com o coração batendo. Então, os sinais de vitalidade do bebê só vão se identificar depois de 6 semanas. E como o Gastão já tinha dado uma prévia ali, o bebê ele vive no ambiente que a mãe cria, né? Então, questão, né, só para reforçar mesmo, questão de bebidas, drogas, cigarro, vape, que tá super em alta, Sim. enfim, são, se agride o corpo da mãe, automaticamente vai agredir E do bebê também também, o claro. bebê, e isso, é, o impacto disso para ter uma gestação tranquila interfere muito, né? Sim, sim, Até com certeza. riscos lá na frente, né? Que daí precisa às vezes optar por uma cesárea, enfim, por uma questão, né? Restrição de crescimento, Claro. todas as complicações que se tem. Que a gente às vezes vê no dia a dia, né? Mulheres que têm hipertensão, que têm o hipertensão, diabetes, ou que são tabagistas e que às vezes não conseguem parar e que o bebê não cresce por conta disso. Então é o ambiente que o bebê vai crescer, né? Uhum. Da formação dos vasos e tudo. E depois ali que a gravidez ela já foi confirmada e tudo mais, se faz lá os testes rápidos, né? Tem principalmente, depois tem o teste de tóxico e tudo mais, né? A mãe é toxo suscetível, tem alguns cuidados que ela precisa Sim. ter, né? Quais são esses cuidados que É, a que gente tem que recomendar? a toxoplasmose, na verdade, é uma doença, é uma bactéria, e a gente come o bichinho, a gente come o toxoplasma e dali a gente se desenvolve a doença. Então, quando a mãe é suscetível, o risco é justamente para o bebê. A toxoplasma passar a barreira placentária e causar uma lesão no bebê. Tem um tropismo para o sistema nervoso central, então pode fazer alteração ocular, né? Enfim, convulsão e algumas coisas assim. Então, a gente sempre tem muitos cuidados com relação a isso. E a gente come, né? Como a gente ingere o bichinho, então a gente geralmente acontece isso com alimentos contaminados. Então é cuidar principalmente com os crus, né? Então frutas e verduras, a gente orienta a lavar bem, aquela história de pingar hipoclorito, né? As carnes mal passadas, então evitar carnes mal passadas na gestação, né? Então tem alguns lugares, por exemplo, né, comida japonesa, então às vezes a gente sabe que tem rituais de descontaminação, mas tem que se tomar cuidado. A gente não sabe da onde que tá vindo, a não Sim. ser que a pessoa garanta, né, a
excedência ali, mas do É, contrário, e a gente muitas não vezes a pode gente vê garantir, né. que as mulheres que acabaram desenvolvendo toxoplasmose, que a gente obriga a tratar na gestação, elas não sabem onde que pegar. Então, na verdade, é por um hábito que a gente acaba desenvolvendo, né? Então, e às vezes a grávida não cuida, acaba não cuidando com algum alimento, mas foi com um alimento contaminado. É assim que se pega a toxoplasmose. Existe tratamento, o importante é identificar cedo, por isso que a gente faz em todos os trimestres, né, a investigação, e se precisar tratar, se faz o tratamento, acompanha-se, né, com o oftalmologista junto, tudo. Então tem todo um protocolo de segmento dessas mulheres. E agora que a gente já tratou, já pegou o gancho da alimentação, eu também trago um pouco a questão do café. Tem muitas mulheres que têm dúvidas, né, até evitam o consumo da cafeína. É permitido, não pode? Assim, pensando, um dos efeitos da cafeína é acelerar o coração, acelera o coração do neném também, como Acelera, passa na passa passa tudo, na né. placenta, passa tudo. O que eu vejo, assim, em termos de orientação para as mulheres são que a gente vê de tudo, né, tem mulheres que quando engravidam, elas são movidas a café, né, tomam 2, 3 litros de café por dia. Vai ter que diminuir, né, então e eu vejo assim, você tomar um café da manhã, um depois do almoço, não vai mudar nada para a gestação, né, até porque aquela cafeína numa quantidade pequena não vai trazer nenhum malefício para a gestação. O problema é você liberar justamente as que não conseguem deixar de abusar, Uhum. né, da cafeína, É, né, e então a cafeína não é legal, assim, assim como não só a cafeína, né, então energético, tem gente que taurina, enfim, né, taurina que né, que são os estimulantes, estímulos. então tem pessoas que são viciadas nisso daí, então elas não conseguem viver a vida sem ter o seu café, o seu estimulante. Uhum. Pensando também em orientação, já que a gente está tratando desse tema, tem a questão de atividade física, né. A gente falou lá no comecinho que é super importante a mãe, né, estar ativa, cuidar em questão de peso, alimentação, tudo mais. Durante a gestação, pode continuar a atividade física normal, Pode. cuidar só a questão de atividades muito, como eu posso dizer, que Que causem gerem que trauma, o um principal são os impacto traumas, muito grande, né. o principal são os traumas, né, então, Aham. hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela luta jiu-jitsu, então na pergunta se pode continuar, se não gerar trauma, se você não vai cair no chão, não vai o exercício em si, não vejo problema nenhum, desde que não gere trauma, né, então e a não ser que ela tenha algum outro exercício também que causa trauma, a gente vê assim, por exemplo, joga pedal, joga squash, então que vão dar tranco nas articulações, vai chegar um momento que ela vai ganhar peso, ela vai mudar o centro de gravidade, o risco de queda é maior, então tudo isso vai gerar algum problema, né? Então pode gerar algum problema no futuro. Então fazer exercício aeróbico. Então a gente brinca assim que às vezes fazer natação, fazer hidroginástica, Hidroginástica, fazer ioga, né. pilates, yoga são situações que são exercícios que vão ajudar e a mudança do centro de gravidade não vai ter nenhum problema para esse tipo de exercício, né? Então tem mulheres que fazem maratona, por exemplo, a gente já por conhecer várias mulheres que engravidaram, elas não vão conseguir correr muito tempo na gravidez. Vão correr até 15, 16 semanas e depois não consegue mais. As costas dói, o quadril dói, então ela começa a ter desconforto para fazer aquele tipo de atividade. Busca fazer outro tipo de atividade, né? É bem Questão de levantar peso, também tem que cuidar, assim, pensando aí quem faz é, musculação, quem pega um pouco mais forte na é. musculação. Não, o problema é, assim, como eu falei, o problema é o trauma, né? Então, se você faz atividade física e engravidou, a gente só sugere não tentar daquele momento para frente melhorar a performance, né? Então, vou fazer agachamento com mais peso, fazer um leg press com 400 quilos, né? Então, a gente não tem por que Aham. aumentar a carga na gestação. Às vezes, até um segredo que a gente fala na consulta, no dia a dia, é que a mulher ela deve tentar, né, diminuir para 75% da frequência cardíaca e talvez da carga que ela usa também. Então, uso 100 quilos, então usa 70, 75. E vai tentar fazer com 75 e ver se aquilo é suficiente para ela se sentir bem fazendo atividade física. Sim, pessoal, a gente não vai se aprofundar tanto nessa área de atividade física, porque já vou dar um spoiler que o próximo episódio a gente vai trazer um educador físico para falar sobre, principalmente aí da corrida que tá super em alta, agora o pessoal também tá na moda aí o triatlon, então essas dúvidas, né, quanto se pode fazer, qual que é a carga, até quanto tempo dá para seguir com a atividade, né. A Manu corre, então ela um dia ela tá querendo saber já como é que vai Eu já fazer eu quando eu eu quando já quero engravidar, o que que eu vou saber, fazer. principalmente para triatlon, eu já quero saber se eu vou poder correr, se eu vou poder nadar, enfim. Eu já tô aqui, ó, visão É futurística. isso daí, Aqui, ó, o obstetra para cuidar da minha gestação eu já já tenho, tem. Legal. né. E uma outra dúvida também, doutor,
quanto à relação sexual. Pode, né, tá grávida, pode continuar a ter, tem algum caso, assim, que não pode ter a questão de estimulação, de Tem situações bem específicas, né, então, por exemplo, mulheres que às vezes têm sangramento, muito desconforto no início da gravidez, a gente pede para ficar um tempo, né, ou sangramento, tem hematoma, né, então a gente pede para ficar um tempo sem ter relação, até resolver o hematoma libera, né, uhum, resolver o sangramento libera. E mulheres que têm um risco de trabalho de parto prematuro, né? O contato com o esperma, ele pode desencadear, pode facilitar um trabalho de parto prematuro. Então, mulheres que têm o colo curto ou que já têm um histórico de trabalho de parto prematuro. Daí, essas a gente tem que abrir o olho e tentar deixar um tempo sem relação ou, pelo menos, sem contato com o esperma. Vai usar camisinha, enfim, de cada situação é bem específico, uhum. né? Mas o principal são os sangramentos e os desconfortos, né? Principalmente no primeiro trimestre. Tem bastante desconforto, assim, no primeiro Tem, trimestre. às vezes tem. Interessante porque depois Porque o útero, indo o útero fica mais congesto, né? Ele fica maior, cheio de vaso, então às vezes fica mais pesado e dá uma sensação esquisita. Daí só quando fica muito desconfortável, uhum. mas se Por não sente nada de desconforto, Porque vida indo normal. para assim, pra finaleira da gestação, a mulher começa a produzir ali mais secreção vaginal, enfim, até uma assim, tem muitas mulheres que vão pra emergência com essa queixa, né, pensando assim: "Ai, a bolsa rompeu de tanto que chega a molhar ali, a calcinha", enfim. E aí, assim, pra mim até é interessante, assim, que no começo acaba sendo desconfortável mesmo, assim, Sim. pensando No final também, nessa né? lógica, né. A mulher às vezes não consegue Pelo ficar de barriga peso e para tudo cima, mais, né. então, pelo peso, fica Uhum. mais desconfortável. Na verdade, sim, se tá confortável, né, Saúde pode e até o final, sucesso, pode dar. vai até o final. Aí, ó, liberado, galera. Salvo as exceções que o Sim, Gastão sim, falou. E quanto a medicações, o doutor tinha comentado ali que tem alguns não, muitas medicações que a gente não pode usar durante a sim. gestação, né, pensando até por causar malformações, problemas ali no neném, né. Eh, Tem algumas, assim, medicações chaves, assim, que o doutor possa citar É. que não pode usar de forma alguma, assim? Basicamente, assim, tem algumas basicamente ansiolítico e antidepressivo, né, existe uma classificação, né, A, B, Uhum, C, D, então a e B a gente usa na gestação, C para baixo, C, D e nem pensar, né, então uhum, porque já comprovadamente tem causa alterações e as outras, por exemplo, C principalmente, daí tem que ter uma indicação. Então muitas vezes antidepressivo e ansiolítico, que as mulheres às vezes já vêm usando, então a gente busca trocar quando a mulher engravida para outras drogas mais seguras de usar na gestação. E tem os antihipertensivos também, né, que a gente fala assim que os antihipertensivos que a gente pode usar na gravidez, eles não são bons antihipertensivos, mas eles são seguros, então a gente troca por um seguro. Então não é tão bom assim, depois que termina a gravidez ela volta a usar o que ela usava antes. Então geralmente no início da gravidez a gente busca alinhar e trocar as medicações que possam ser usadas. entendi. E aí, pra fechar esse bloco aqui, qual que é o erro, assim, mais perigoso que uma gestante pode cometer sem perceber nesse início de gestação? Não sei se o doutor julga ser a questão de medicações, assim, e Acho que 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 às vezes nem sabe que tá grávida e acaba tomando, enfim, eu já acho que, né, sabe. eu acho que o que mais, assim, estressa, acho que é o uso de medicação e abuso de, enfim, álcool, né, drogas. Uhum, Então acho que as mulheres ficam muito preocupadas com esse no início da gestação. uhum. E e sangramento, né, acho que sangramento é a coisa que mais preocupa. Quando a mulher sangra no início, é É difícil, desespero, né. ela sangra um dia, ela manda, né, manda mensagem, a gente faz ultrassom, não viu nada, no dia ela tá sangrando de novo e o que tá normal, não tá normal, trata ou não trata, né, a gente sabe que muitas vezes você fazer um tratamento você não tendo nada não vai resolver, mas você busca tratar porque a mulher sendo mais segura daquele jeito, então cada situação é diferente. Mas então o sangramento e os abusos no início, Uhum. acho que são mais importantes, mais perigosos, assim, de interferir na evolução da gravidez. E agora já mudando um pouquinho e pensando na gestação de forma evoluída, né, uma posso dizer uma ansiedade, uma preocupação que as mulheres começam tem algumas que a partir do momento que descobre que está grávida já começa a ter, né, é questão de vai ser cesárea, vai ser parto normal, enfim, né, como que vai evoluir minha gestação. Eh, e aí eu sei que a gente faz, né, tanto no posto de saúde e nos consultórios também, a questão do plano de parto, né. Em que momento se faz o plano de parto? O que contém ali no plano de parto, doutor, só para esclarecer um É, pouquinho para o no plano pessoal? de parto, na verdade, ele tem todas as orientações do que vai acontecer no momento do parto, Uhum, né, então, logicamente, às vezes a mulher, né, a gestante, ela precisa optar por alguma
alguma diretriz ali que ela não sabe como é que funciona aquilo. Então, se vai fazer episiotomia, se não vai, se vai fazer analgesia, se não vai. Então, muitas vezes é interessante discutir com o obstetra para pelo menos ter uma certa orientação, né? O plano de parto geralmente a gente sugere fazer no último trimestre só, né? Não antes disso, porque na verdade para ter tudo mais fresquinho na memória, então fazer ali depois de 30 semanas. E são todas as orientações, né? Inclusive com o bebê, né? O paciente tem o desejo. Aqui no As sul, preferências, né? as preferências. Aqui no sul, a gente busca fazer da melhor maneira para o paciente. Aquela golden hour, que o bebê nasce, Uhum. já coloca no peito. Então, Pele a pele ali, né? mesmo na cesárea, às vezes a gente nem terminou, o bebê já está mamando. Então, Então, legal. assim, mesmo a gente busca fazer o melhor pro binômio, né? Para a mãe e para o bebê. Não deixa de ser um documento ali da gestante, né? É, Que acaba registrando sim, sim. todas as questões dela ali, É né? que às vezes também ela vai ganhar numa emergência e às vezes a pessoa que vai receber lá nunca viu a paciente nunca viu o médico. Então, de repente, ela pode ter as preferências dela e pode discutir com o médico Uhum. naquele momento ali também. E existe, já pensando agora numa questão de parto, né? Que ali no plano de parto contém o parto, a preferência da mãe, né? Se quer um parto normal, uma cesárea. Existe qual tipo dos partos é considerado o mais seguro? Ou se tem o mais seguro? Assim, de segurança não, é que né, tem mulheres que têm um parto natural, normal, vaginal, Hum. super tranquilo, sem nenhum, né, uma ótima recuperação, e tem mulheres que têm cesáreas tranquilas também, que às vezes com uma semana já estão dirigindo, a gente sempre comenta assim, existem partos fáceis, partos difíceis, cesáreas fáceis, cesáreas difíceis. Então, assim, não tem um que seja mais seguro. Então, por isso tem que ser discutido com o obstetra, né? Então, para isso, acho que até isso é mais um ponto do pré-natal, né? Então, as consultas de pré-natal servem também para ter essa orientação, né? Talvez cada médico possa ter a sua preferência pessoal, né? Às vezes a mulher já tem a sua preferência pessoal também. Então não tem assim um que seja mais seguro. E a mulher vai se informar também durante o pré-natal, né? Como é que é o parto, como é que é a cesárea, como é que é a recuperação. Tem mulheres que às vezes não têm família perto, né? Então não tem uma retaguarda de família para cuidar depois dela e do bebê, então ela vai naturalmente já tentar buscar um parto normal também. Mas e assim, né? Às vezes também ela não pode só querer o parto normal e se precisar fazer cesárea, tem que fazer cesárea, né? De uma maneira segura. Chega no final, ou o bebê não cresceu, ou não vai suportar o trabalho de parto, ou é muito grande. Então tem algumas situações, ou é pélvico, né? Então a pélvica esquece, vai fazer cesárea. E aí vale a transparência Isso, médico-paciente ali, a por comunicação isso, sempre, zelar sempre pela claro. comunicação, né? Para que ocorra da melhor forma possível, né? E aí tem também, assim, tem muitas vantagens do parto normal, né? Claro, Cada paciente tem suas preferências, né? Mas vamos falar um pouquinho também aqui do parto normal, né? Que já começa pelo nome de ser normal, né? normal. Então, o corpo da mulher, ela se prepara durante todo o período ali da gestação, né? E o neném também entende, né? Que tá na hora dele nascer, né? Sim, Então tem suas vantagens, sim, sim. né? Vai Pra... encaixar, na verdade, assim, o ato de nascer, a sensação é quase igual ao ato de morrer, né? Então o bebê tem a sensação de quase não vai conseguir. Aham. Então é natural passar por um sofrimento. Então tudo isso faz parte do parto natural, do parto normal, Uhum. né? Então tanto que a gente identifica, e lógico, existe também sempre uma normalidade, né? Se o sofrimento for demais, daí às vezes não vai evoluir, né? Vai ter um risco muito grande de continuar evoluindo para o parto normal. Então, mas cada situação isso é identificado durante, né? Na maternidade, na hora, durante o trabalho de parto mesmo. Existe sempre uma normalidade de tempo, né? Quanto tempo eu vou ficar em trabalho de parto? Existe uma normalidade de evolução também, né? Uhum, sim, com certeza. E aí tem, né, toda a questão também dos ultrassons que a gente vai fazendo para ver se tem algum BO aí Sim, com o sim, neném ou sim. não, né? Às vezes no finalzinho, para ter uma ideia do peso, Sim. né, do líquido amniótico, então tem várias coisinhas. A placenta pode falhar lá no final. Uhum. Então a gente vai identificar isso no ultrassom, vai identificar num. E aí já começa a vir as indicações Sim, também sim. para cesárea ali, né? Como o doutor Sim, comentou, quando né? tem. Questão de restrição de crescimento, ou às vezes a mãe é diabética, o neném nasce muito grande, né? Sim, Esses dias nasceu um bebezão lá na maternidade, nasceu às vezes, né? Vários nenéns vários nenéns. nascem lá, né? Sim, sim. Eu fiz um também É, esse dia, pegou 400 é, também. E não tinha sinal de diabetes. não tinha Não, nada. não foi investigado tudo e não tinha. Mas, enfim, né? A gente vai observando e vai vendo, vai analisando, vai medindo o útero, vai fazendo o exame clínico, né? Que é importante. Sim. E, enfim, tem suas indicações, né? Cada mulher tem que ver o que é melhor para ela, o que ela vai se sentir confortável. Sim, discutir com o obstetra, né? É Discutir com o importantíssimo. obstetra, exatamente. Também deixar a par, eu acho muito importante quem for acompanhá-la no hospital, né? Então, sei lá, né? Vai que por algum motivo ela não possa responder e tudo mais, a pessoa que tá ao lado também pode auxiliar de alguma forma, né? Claro. Então, é,
Se uma mulher acabou de descobrir que tá grávida hoje, doutor, qual que é a coisa mais importante que ela precisa fazer num ponto de vista médico aí? Marcar consulta. É marcar consulta. Já Mar marca com é, gastão, hein, mulherada. marcar consulta e, na verdade, assim, são a gente pede os exames de pré-natal, né? Então, Uhum, pede todos os exames de sangue, sorologias, busca fazer um ultrassom já no primeiro trimestre para a gente datear, porque às vezes existem muitos erros de data, uhum. né? Acho que hoje eu atendi, acho que umas 8 pacientes, 4 tinham erro de data. Tinha erro de data, estava errado. Pela última menstruação ela tinha um tempo de gravidez e o ultrassom era outro. E E isso não é uma coisa tão incomum, né? e já que o doutor pegou essa questão do ultrassom, a gente sempre pega a primeira datação, né? Isso é. A gente O mais se fiel para ver o tempo de gravidez é o primeiro. primeiro que já vai dar ali data provável e tudo Sim, sim. mais. Falo isso porque realmente na maternidade chega a mulherada lá, mas agora deu uma data e depois já deu outra e agora tem outra. É, que às vezes é feito por profissionais diferentes, né? Daí ela não Uhum. leva o anterior, daí o médico que está fazendo o exame naquele dia não consegue fazer uma conta porque ela não trouxe um exame anterior. Por isso que é importante eu fazer com a mesma pessoa, o mesmo serviço, o mesmo profissional que tem acesso aos dados do ultrassom prévio. Tá certo. Então é isso, pessoal. Agradeço o Gastão novamente por estarmos aqui juntos em mais um podcast. Muito bom estar aqui, adoro trocar essas dúvidas. É muito bom, é muito enriquecedor. Pessoal, sigam o Gest Life Med no Instagram. Doutor, como que eles podem te achar, te procurar? Tá com suspeita de gravidez, como que pode marcar a primeira consulta contigo? Bom, tem o contato da clínica lá, mas enfim, eu acho que o mais fácil por enquanto são as redes sociais, né? O meu Insta é @drgastãojr. E esse é o principal, né? E de lá tem o link para fazer né, o acesso ao WhatsApp da clínica e o telefone da clínica. Tá certo. Então, pessoal, como a gente já tinha dado o spoiler antes, o próximo episódio vai ser com o educador físico, então a gente vai falar como que a atividade física interfere na saúde da mãe, do neném, também na saúde mental da mãe, que isso impacta muito nessa oscilação hormonal que a gente frisou tanto. Então, a gente se vê no próximo episódio. Até a Até próxima. lá.